Boa noite, pessoal. Já estamos aqui conectados nesse domingo para a nossa live. Já está virando bastante tradição a gente se encontrar aqui aos domingos, e muito gostoso isso, né? Vai virando uma rotina. E tá bem interessante porque o pessoal tem elogiado bastante, isso é bom. A gente acaba fazendo no horário que adequa para todo mundo, né? Domingo no final do dia. Eu vou pedir só para vocês encaminharem agora essa live para todo mundo que vocês conhecem, divulgarem nos grupos da associação, familiares, Marli, você me pacientes. ouve? Vocês estão me ouvindo? Não te ouço. Não, peraí. Peraí, só um instante. E agora, vocês me ouvem? Se alguém puder dar um sinal para mim. Te ouço normal agora. Ah, ótimo. Tirei o fone de ouvido. Mas eu acho que não era o fone, não. Eu acho que talvez eu estava espelhando a tela. Acho que é por causa disso. Eu Às falei, vezes pode ser. vou acompanhar por aqui. Vinícius, querido, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marli. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Estava falando aqui, né, que está sendo meio gostoso a gente, com esse encontro marcado aos domingos, 19h30, 20 horas, o pessoal já chegou em casa, quem saiu para almoçar com a família, quem não saiu já está mais tranquilo, consegue assistir de boa, né, a live. Não, E fica hoje... um horário bem confortável. Acho que todo mundo já está se preparando aí para começar uma semana bem, pensamento positivo, já todo mundo, né? E por que não com a gente aí falando sobre coisa boa também. É verdade. Bom, eu vou me apresentar bem rapidinho, porque, para variar, o foco não é em mim, o foco é no nosso convidado, sempre os nossos convidados, né, que são as pessoas prestigiadas, as pessoas que a gente convida. Tem todo um trabalho por trás, porque a gente pesquisa antes os temas que os pacientes mais têm necessidade de ouvir, de dificuldade de entendimento, às vezes assim que tem um diagnóstico de doença. A gente pesquisa qual é o profissional que vai fazer parte de uma live, qual é o conteúdo. Eu tenho que adequar as agendas, a minha, a do profissional, né, médico ou paciente. Então, para a gente chegar até aqui, tem todo um caminho andado, que são detalhes que a gente tem preocupação. Por isso que eu sempre falo para o pessoal do grupo, principalmente o grupo dos pacientes, para que valorizem a live, que divulguem, que assistam, que coloque lá uma curtidinha, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, porque cada vez mais é entregue para mais pessoas, e a finalidade que a gente tem é essa, né? Fazer com que chegue informação no maior número de pessoas possíveis. Bom, vamos lá, eu sou a Marli Panão, eu tenho 56 anos, daqui a pouco eu já vou falar 57, a partir do mês que vem. Mas eu tenho 56 anos, moro em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos, 3 netinhos, 3 enteados. Eu era do mercado publicitário, atuei muito tempo no mercado publicitário e nos últimos 15 anos atuei na indústria de acessórios de moda. Eu e meu marido, a gente sempre sócios, empreendedores, trabalhei pra caramba, amava o que eu fazia, aliás, sempre amei tudo que eu atuei, que eu trabalhei. E tive o diagnóstico do mieloma múltiplo. O primeiro foi uma gamopatia, até conversei hoje à tarde um pouquinho com o Vinícius, né? Contei minha historinha para ele. Eu tive uma gamopatia que eu fui acompanhando de 2015 para 2016, 2017, 2018, 2019 foi que eu entrei em tratamento. Durante a live, até num certo momento aí que vai dar uma abertura, vou até falar sobre essa situação em 2017, que eu ainda estava no acompanhamento por conta da gamopatia, e teve uma situação que vai encaixar direitinho aí com o tema do Vinícius, ele já até sabe o que é. Aí eu comecei a quimioterapia em junho de 2019, em dezembro eu estava prontinha para o transplante,
Em janeiro de 2020, eu fiz o transplante de medula óssea autólogo e estou hoje já há 4 anos com mieloma múltiplo dormindo quietinho. Ele está num sono muito profundo e vai continuar assim por muito tempo, fazendo uso do Revlimid 10 miligramas, tá? Então, essa é a Marli Panão, paciente, sou voluntária na associação e a minha finalidade é ajudar de alguma maneira, fazendo as lives, fazendo com que isso leve informação para vocês todos e quem vai chegar depois também. E hoje, eu e o Vinícius, a gente conversou um pouquinho aí durante a semana, conversamos hoje um pouco de novo. E hoje foi assim, muito mais esclarecedor para mim o tema do Vinícius, que é um farmacêutico, ele vai se apresentar já, no tema exame médico, porque a gente tem muita dúvida. Acabou até de aparecer uma dúvida ali, né, no grupo, né, no Mieloma Amigos, e a gente está nessa live aqui para ajudar. Mas eu não vou dar spoiler, vamos primeiro conhecer o Vinícius. Vinícius, muito obrigada, em nome da associação, de você estar aqui. Adequa a tua agenda para você fazer essa live com a gente hoje, tá? Marli, boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar na associação. Tenho que agradecer muito a todos vocês, minha esposa principalmente, que foi quem tomou essa iniciativa aí de nos colocar na associação. Eu acho que o bem, quando ele é praticado, ele repercute infinitamente, né? Não na gente, mas naqueles que a gente consegue fazer o bem e consegue ajudar. Falando um pouquinho de mim, sou Vinícius Barbosa de Almeida, sou farmacêutico bioquímico, né? Minha carreira se inicia em 2011 e sim, farmacêuticos atuam em laboratório de análises clínicas. Acho que isso uma coisa que a gente também vem desmistificar hoje, porque não é tão comum, né, você vê-los aqui no estado de São Paulo, pelo menos atuando em laboratório. Eu tive muito interesse por essa área, por ser uma interação muito grande, principalmente com o paciente. Você está ali fornecendo uma ferramenta de diagnóstico onde você atua, né, diretamente. Então, um resultado que você pode falar, olha, eu fiz a diferença, eu coloquei a minha mão e com isso eu tenho algo que o médico pode confiar e a vida do paciente pode estar também, né, confiada em minhas mãos, é uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo. Então, em 2011 eu começo minha carreira, formado. Toda a carreira foi envolvendo atendimento principalmente de urgência e emergência, então eu sempre tive contato com hospitais. Então, eu estou falando de pronto atendimento, UTIs adulto, UTI neonatal. Então, você consegue ver praticamente todos os tipos de resultado, todos os tipos que eu falo assim, você consegue acompanhar as mudanças do paciente, você consegue acompanhar as mudanças da conduta, as respostas do paciente. É muito interessante como o nosso organismo ele consegue reagir de diferentes formas em tempo tão rápido, né? Faço depois uma pós-graduação em análises clínicas, né? Reforçando, corroborando essa área minha. E depois, a nível de especialização também, parto ainda para a especialização em microbiologia, que foi algo muito importante para agregar na carreira também, né? Que dentro de hospital, principalmente, é muito requisitado para que você consiga fornecer subsídios, principalmente a CCIH, né? Que é a Comissão Interna de Infecção Hospitalar. Enfim, você consegue atuar também numa outra parte muito importante, que é o controle tanto das doenças dos pacientes, quanto também do ambiente hospitalar. E finalizo depois com uma pós-graduação em hematologia, porque querendo ou não, o grande sufoco de uma pessoa, de alguém que trabalha em laboratório, né, e que está no seu dia a dia com uma vivência de urgência e emergência, é quando entra uma hemato que você bate o olho na célula e fala, cara, que célula é essa, né? Hoje a gente consegue ter um pouco mais de conhecimento, mas quando você vê aquelas contagens, o aparelho já solta uma contagem diferente, você fala, justo no meu plantão? Então a gente tem que correr atrás, né? E se especializar nisso. Além dessas pós-graduações que são da parte da área da saúde, né? Eu finalizei agora um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, porque paralelo a isso é um plano futuro aí, talvez, entrar nessa área de tecnologia direto ou indiretamente, por causa do know-how eu consigo contribuir tanto para essa parte que já é da área da saúde. A gente tem vários softwares, enfim, várias ferramentas de gestão,
né? Que Uhum. ajuda, inclusive, o nosso paciente aí a ter o seu resultado no final. E é uma coisa que também me chama muita atenção, eu gostava bastante e coloquei o primeiro pezinho. Aí, daqui para frente, agora, a gente vai complementando as duas áreas. Mas esse é um pouco do Vinícius aqui. Vinícius, que currículo lindo, forte, e você tem, vocês farmacêuticos, né, relacionados aí aos exames, vocês são os primeiros a verem, né, os diagnósticos, os resultados de exame, quando tem alguma complicação mais séria, né, com o paciente. Então, tudo começa com vocês, na verdade, né, quando a gente faz o exame. E você até estava me contando um caso, acho que foi teu irmão, não sei, né, que detectou rapidamente um paciente de leucemia através de um exame. E quando vocês veem isso, vocês têm essa interação rápida com os médicos, com os hematos, dentro do hospital ou laboratório? Como é que Sim. funciona isso? Nesse caso em específico, como área de urgência e emergência, a gente adota alguns protocolos de segurança, que hoje em dia a maioria dos exames são todos automatizados, né? Porém, quando você vai para urgência e emergência, a gente, por questão de segurança, de qualidade, a gente acaba fazendo uma conferência manual também, né, na Uhum. parte da microscopia. Então, nesse caso específico, é um paciente que tinha até uma certa alteração leucocitária, nada muito grave, mas a gente fez a lâmina dele, né? E no esfregaço, teve uma das características do linfócito, a grosso modo, tá? Só explicando, é como se ele tivesse filamentos saindo dele. E isso na pós-graduação, que inclusive nós fizemos juntos, a gente viu que é um indicativo de leucemia, né? De imediato, a nossa primeira conduta é confirma isso. Então a gente vai, chama a gente para uma pessoa de apoio também. Olhando, fala, você lembra? Lembro, não, realmente está um caso bem característico e tal. Uhum. Beleza, a Cata já liga para o médico, foi o que fez, falou, olha, paciente tal, 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 a gente está vendo aqui na lâmina dele, tá com essa característica e tal, dá uma atenção a ele, porque a gente viu que pode ser isso. O médico, muita gente boa também, acatou, agradeceu, orientou o paciente, né, a procurar um hematologista. Infelizmente, nesse caso, confirmou-se, né, a questão da leucemia, mas assim, foi um start ali de imediato. Então você vê que o laudo não tinha sido nem emitido ainda, né? Porém, a gente já estava ali conseguindo direcionar o médico a tomar uma decisão mais assertiva. E, cara, para quem chega depois e fala, bom, realmente, você acertou e é isso, pra gente é uma sensação indescritível, porque você fala, pô, são meus olhos ali, foram anos de prática e conseguimos. Eu acho que me deu muito orgulho, né, dessa pessoa, senti muito orgulho de estar presente junto com ele, a gente desenvolveu um trabalho muito bonito juntos. Que bom, que bom. Eu quis já chamar isso logo agora no início do nosso bate-papo para as pessoas já começarem a identificar a importância de quando tem algum sintoma, tem alguma coisa estranha no corpo, já ir, né, para o médico e do médico cumprir o protocolo de fazer os exames que foram solicitados, porque quanto mais rápido, melhor, né? Aí tem aqui algumas questões, eu vou até deixar aberto aqui para os participantes da live, que a gente está aberto para perguntas. Então, nós só não, isso aqui não é uma consulta privada, particular, a gente só não consegue responder sobre algum exame pessoal, taxas e tudo mais que alguém quiser colocar aqui, mas pode perguntar qualquer coisa relacionada a questões que tiver, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre o hemograma, os valores etários de referências, os índices alterados, especificidade e capacidade diagnóstico. É onde tudo começa ali no hemograma, né? É, é, é interessante, Marli, a gente desmistificar algumas coisas do hemograma, porque a gente fala que o hemograma ele é indicativo de tudo e confirmatório de nada. Aí todo mundo olha e fala, mas por quê, Vinícius? Foi porque é o seguinte, vamos lá, o que é o hemograma? Todo mundo fala, nossa, fiz o hemograma completo. Aí chega com o médico, o papel, fala, e aí, o que que deu meu colesterol, minha diabetes, eu tô com alguma doença autoimune, oncológica? Você fala, não, o hemograma completo nada mais é do que partes que foram juntas em um único exame. Mas o que é isso? Eu não estou falando de exames diferentes. O hemograma, há muito tempo atrás, ele era subdividido em partes. Então você tinha série vermelha, ou eritrograma,
série branca ou leucograma e a série plaquetária. Então, o que acontece? Como era tudo semi-automatizado, ou mesmo manualmente, porque o início desse exame foi realizado manualmente, então você tinha que comprar as partes do hemograma. Então, eu quero fazer o quê? Não, eu quero eritrograma. Não, eu quero leucograma. Não, eu quero o plaquetograma ou a série plaquetária. Então, depois do tempo, com o surgimento da automação, isso não era mais feito separadamente. Então, você sempre tinha todas as partes juntas. Só que aí, alguns equipamentos tinham as 3 partes e alguns não. Então, às vezes, você ia passar num laboratório, por exemplo, sei lá, com a série vermelha e a série branca. Aí faltava a série plaquetária. Era o mais comum Sim. acontecer, né? Que antes você pode ver que tem algumas nomenclaturas que fazem hemograma completo com plaquetas. Tem algum laboratório que você vai e traz só a série branca e a série plaquetária. Então, eles fizeram o quê? Deram uma nomenclatura ampla, até porque no próprio dia a dia isso foi sendo substituído e hoje você só faz o hemograma completo, que é o quê? Série branca, vermelha e série plaquetária. Vinícius, consigo ver meu colesterol no hemograma? Não, não consegue ver seu colesterol no hemograma. Mas eu consigo ver então minha diabetes no hemograma? Não, não consegue ver. Aí você fala, mas pô, então o que eu vejo no hemograma? Cara, você pode ver muita coisa. Você pode ver dengue, você pode ver a parte igual do Covid, você consegue ver sobre cachumba, você consegue ver alergia, você consegue ver um monte de coisa no hemograma. Então você consegue descobrir tudo isso só pelo hemograma? Não, eu consigo deduzir que isso possa estar acontecendo pelo resultado do hemograma. Aí fala, então, mas como é que você faz? O médico associa a clínica. Entendeu? Então, várias coisas você consegue fazer, inclusive na questão do mieloma. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, então, o que seria um hemograma? O que poderia estar alterado no hemograma de um paciente que tem mieloma múltiplo? Olha, a gente pode ter alguns casos, se a gente for pegar um diagnóstico precoce, a gente pode ter poucas alterações, mas principalmente algum tipo de anemia, né? Nós podemos ter os leucócitos um pouco abaixo ou no limite inferior, não necessariamente vai estar abaixo do valor de referência, e muito raramente, aí em 5% dos casos, as plaquetas diminuídas. Aí você fala, então, Vinícius, se você pegar um resultado desse hemograma desse jeito, então vai ser mieloma? Não. Se você pegar, por exemplo, só leucócito baixo, plaqueta diminuída, ele pode ser uma dengue, por exemplo. Mas então eu falo assim, então como é que vai saber? Falo, olha, você está com o corpo coçando, você está com febre alta, dor no corpo, então não é mieloma, vai ser dengue, né? Então não tive nada disso e meu hemograma está assim. Beleza, vamos investigar outras coisas, né? Mas assim, só para ter essa é uma visão ampla do que é o hemograma em si, né? Fora isso, você tem aí também a questão do sexo, né? O valor de referência para um homem e para uma mulher, sejam eles adultos, é diferente. Ao contrário, você tem também faixa etárias das crianças, por exemplo. Então, você tem o público infantil, desde o recém-nascido, principalmente de meses. Você tem uma diferença muito grande na parte da célula branca, que vai estar aparecendo. Então, ele tem vários e vários e vários tipos e subtipos, né, de populações ali que tem um valor de referência muito diferente um do outro. Então não é só, e a gente fala isso porque não é comparar os resultados de um com o outro, mas é muito importante você estar associando sempre os valores de referência daquilo que você está analisando, né? E isso é um fator aí básico, porém crucial, que a gente vê no dia a dia que já aconteceu de passar despercebido. Eu já presenciei situações onde às vezes o clínico questionou, né? E a gente falou, olha, dá uma olhada no valor de referência, pode ser isso que acontece. Por quê? Eu acho que até puxando um gancho aquilo sobre o que a gente tinha comentado também, muita gente tem o costume de fazer o quê? Um cara crachar do resultado. O meu resultado deu 10 de hemoglobina. Falou, nossa, o meu deu 9. O meu deu 12, o meu deu 8. Aí você fala, não, tudo bem. Tem consensos, a gente tem tudo isso. Mas para outros exames diferentes do hemograma, até para o próprio hemograma, você pode ter valores de referência diferentes, né? O que vai determinar o valor de referência? A metodologia que o laboratório está utilizando para fazer o exame, né? Segundo, que às vezes o próprio kit que ele vai estar utilizando. Às vezes a mesma metodologia com um kit diferente pode ter um valor de referência diferente, né? São vários os que são indicados e costuma-se utilizar a indicação da bula. Por quê? Porque você está usando aquele produto ou daquele equipamento. Então, é possível sim ter uma divergência
E uma divergência que eu falo é o seguinte, olha, para o exame A, né? Aliás, para o exame tal, eu tenho um valor de referência de 0 a 10. E meu resultado deu 5. Beleza, eu tenho um resultado normal. O mesmo exame, fazendo com uma metodologia B, o meu valor de referência é de 10 a 20. Ou seja, 15 em um e 5 em outro, ambos estão normais. Então você não tem que ficar atento apenas ao Uhum. resultado do seu exame, o número que saiu lá no campo resultado. Você tem que ver qual é o valor de referência daquilo que está sendo analisado. Uhum. Lembrando, a gente não está aqui induzindo nem orientando para que seja feita autoanálise. A gente não recomenda e não é indicado que faça isso. A gente só está explicando como que é feita essa análise do seu resultado, né? Para que seja evidenciado que com cuidado, antes de fazer uma liberação, de deixar um laudo disponível, tem todos esses detalhes que a gente está só batendo um papo aqui, porém vem tudo na nossa cabeça, toda hora. Sim. Então você fala, pô, às vezes você bate o olho no número aqui, da mesma forma que tem correlações. Você fala, pá, esse resultado com esse aqui, peraí, vamos repetir que alguma coisa não está ok. Ou então você olha e fala, esse daqui vamos fazer uma lâmina para confirmar, esse daqui está meio característico. Então a gente vai lá e acaba adotando outras práticas também para segurar esse resultado. Vinícius, vou entrar assim bem focada agora num tema extremamente importante para nós, pacientes de mieloma múltiplo, que é a imunofixação de proteína na urina. Eu nunca tinha feito aquele exame de urina que você colhe durante 24 horas, tem que armazenar, né? E 24 horas certinho depois levar. Aí veio a primeira vez aquela recomendação, né? Uma folha de papel sulfite, como colhe, uma enfermeira instrui, mas às vezes alguns pacientes não cumprem direitinho ali essa coleta e o armazenamento do exame de urina 24 horas. Tem quem acha desagradável o exame, porque cada vez que vai urinar, tem que fazer a coleta. Tem pessoas que falam, nossa, esqueci de colher uma. Você vai falar para a gente se vai dar problema ou não. Ou, nossa, esqueci o horário que eu comecei a coleta. Ah, não lembro mais. Enfim, são alguns pontos que podem ser de extrema relevância, né, para poder fazer uma análise correta, se isso tem interferência. É, e falando da imunofixação, a coleta, né, de 24 horas, não vou entrar no próximo tema, não. Vamos falar da eletroforese, porque é muito importante. É um exame que a gente faz, né, direto, constantemente. Eu faço a cada 6 meses. Eu faço vários exames a cada 45 dias, mas a cada 6 meses que eu faço a 24 horas. Mas vamos lá. A imunofixação, desculpa. Vamos lá, Marli. Primeiro, é de extrema importância seguir corretamente todas essas orientações, tá? Por quê? Vamos lá. O que acontece? Você vai fazer a coleta da urina 24 horas. Como o próprio nome já diz, ela é a coleta do material durante 24 horas. Então, assim, vamos lá. É importante respeitar o horário estabelecido pelo laboratório, por quê? Primeiro, o laboratório ele se adequa à rotina de processamento, né? Então, vamos lá na parte do... Você tem um exame que provavelmente, na maioria dos casos, é terceirizado, e essa terceirização envolve que você faça o quê? Um preparo da amostra e direcione ao laboratório de apoio, ok? Para que isso seja feito com um tempo viável dentro da estabilidade, a sua amostra tem que estar lá de manhãzinho. Então, você fala assim, ó, Vinícius, eu posso colher... Eu fui num laboratório, que também é importante a gente colocar aqui, e eles falaram que eu posso colher em qualquer dia, desde que eu comece e termine no mesmo horário. Isso, em qualquer dia, sim, de um dia para o outro. É possível. É possível porque, às vezes, ele tem internamente uma logística já padronizada para isso. Por que que a gente aconselha a começar pela primeira urina da manhã e terminar na primeira urina da manhã? Porque é mais fácil para o paciente não se perder. E como ele já tira o dia para ir no laboratório, geralmente ele vai de manhãzinha, né? E aí o laboratório faz o quê? Vai lá e prepara o material depois, acondiciona, alíquota ele e manda para o laboratório de apoio. Então, o que acontece? É de extrema importância seguir essas orientações porque a gente tem esse primeiro ponto. O volume, ele tem que ser o total, isso é muito importante, porque imagina o seguinte, vamos supor que você vai fazer uma dosagem, você colocou 10 colheres de açúcar
em 2 litros de água, tá? Vamos supor aí que você tenha 100 gramas no total. Aí você vai lá, pega só metade disso daí e manda analisar quanto de açúcar tem naquilo lá. Você acha que vai ter as 100 gramas ou vai ter só 50? Vai Então, dar alterado. de uma forma bem simples, é por isso que todo o volume de coleta ele é de extrema importância. Justamente porque o que a imunofixação vai buscar? Né? Algumas proteínas que são eliminadas na urina. Nosso organismo, tudo que a gente absorve, seja medicamentoso, seja via alimentação e também por outras vias, ele excreta, principalmente nas fezes e na urina. É a nossa forma de eliminar. E em alguns determinados momentos, quando o organismo faz essa excreção, não é que tipo, isso fica, isso fica, isso vai. Não. Ele vai separando e às vezes acaba acontecendo de ele fazer uma excreção pela urina e falar, opa, peraí que foi muito, vou recaptar isso daqui. Isso acontece. Isso acontece. Tanto que a gente tem medicamentos como, por exemplo, antidiuréticos que agem nesses locais impedindo a recaptação para que a pessoa tenha um volume de diurese maior. Tá? Só fazendo um análogo para a pessoa entender. Uhum. Então, o que acontece? Se você tem a presença muito grande, né, se você tem uma concentração aumentada dessas proteínas na urina, que é identificada na imunofixação, significa que o seu organismo fez excreção, ele passou pelo mecanismo de reabsorção e ainda assim você tem uma quantidade muito grande excretada, né? Então, isso evidencia que às vezes você está tendo uma perca proteica aí pela urina acima do normal. Então, se você está tendo isso e você volta para o valor de referência, você fala, então de 0 a 10, aliás, o valor de referência é de 0 a 10. Tudo bem. Só que aí, se você fazer uma analogia que a gente conversou agora e você colheu, em vez dos 2 litros, colheu 1 litro Uhum. só, às vezes você vai ter 5 ali na concentração, 6, 7. Mas aí você vai olhar e falar, então tá normal. Você tem um resultado normal. Agora, você fez uma coleta adequada? Não, porque se você tivesse escolhido os 2 litros que você urinou, ou mais, enfim, não estou falando que isso é o normal. Mas quero dizer que se você tivesse coletado todo o volume, a concentração presente naquele volume total vai te dar se está acima ou abaixo do valor de referência. Então, essa é a importância. Isso, mas qualquer gota vale? Qualquer gota vale. Entendeu? Então, assim, eu falo porque senão a pessoa fala, eu esqueci uma só. É, uma só pode ter feito a diferença ali para você, entendeu? E o Sim. segundo, e o segundo ponto, que é a conservação. A gente tem a gente tem algumas substâncias, alguns metabólitos que eles se degradam, né, em temperatura alta. Então, você pega um leite natural que é o Uhum. mais fácil. Se você deixar ele fora da geladeira, acontece o que com ele? Azeda, estraga. Ele talha, Exatamente, ele coalha, né? exatamente. Então, você tem componentes também, assim como é no sangue, assim como é na urina, que a partir do momento da coleta, para que não haja a degradação deles, eles devem ser acondicionados de forma correta. E uma das principais formas de acondicionamento em análises clínicas é a refrigeração. Então, são os dois Uhum. pontos, são os dois segredos da coleta desse exame. Primeiro, coletar todo o volume Uhum. dentro de um período de 24 horas, que é o preconizado. E segundo, acondicionar eles de forma correta. Então, às vezes fala, eu não quero pôr na geladeira, tem comida, tem não sei o quê. Gente, é o seu resultado. Entenda que nesse ponto, o paciente é responsável pelo próprio resultado que ele vai ter em mãos. A gente até comenta bastante que assim, não dá para enganar o laboratório, né? Você Uhum. pode muitas vezes se enganar, mas você não engana o laboratório. Eu cheguei, Uhum. você pega uma pessoa, igual por exemplo, eu, que aparentemente tenho uma saúde ok, eu chego lá, colhi uma urina de 24 horas e levei e falei, deu 1 litro e 200, 1 litro e 300. Uhum. Aí o pessoal olha assim e fala assim, e pega aquilo na mão e fala, você colheu tudo? Eu não, colhi tudinho, tudo certinho, fiz igual vocês falaram. Cara, não, muitas vezes dá até recoleta. Aí você ouve depois o laboratório entrar em contato com você e falar, a gente quer confirmar o resultado, então vamos fazer uma recoleta? Por quê? Porque cara, a gente sabe, não tem como. Não é um resultado, não é um volume prudente e coerente com aquele tipo de pessoa. Às vezes a gente tem o cuidado de ligar e falar, olha,
deixa eu te falar, seu urina ok, toma algum medicamento e tal. Não, tudo certinho e tal, não sei o quê. Aí você fala, pô, realmente, vamos fazer uma recoleta? Acho que é melhor a gente confirmar esse resultado aqui. Aí na segunda vem ok. E não adianta querer dar jeitinho, né? Inventar Não, história. Não, Marli, jeitinho para é, exame não existe, não tem. porque a hora que você faz, você está vendo aquilo. Então, você está vendo realmente a condição do paciente. Eu falo, você pode tentar se enganar, mas a maioria das vezes você não consegue enganar o laboratório ou a pessoa que está fazendo a sua análise ali. A Nádia Lemos, ela fez um comentário aqui, fala do valor de referência e valor ideal. Muitas pessoas morrendo com valor na referência. Nádia, o valor de referência e valor ideal, vamos lá, a gente pode ter o valor limítrofe, como alguns exames trazem para a gente, né? A gente tem algumas classificações que a referência traz, como, por exemplo, ideal. A gente vai para os colesteróis, que é uma prática muito comum. Ah, o ideal é que esteja na casa de tanto. Tá? Não vou citar números porque, novamente, o que eu falar pode variar de acordo com cada laboratório. Então, ó, o próprio laudo às vezes te traz. O normal é até tanto. Você tem os índices elevados, de tanto a tanto. O limite é tanto, e aí você pode ter acima do limite. Eu já vi laudos tratarem desta forma também, né? Então, geralmente, quando você tem as indicações, são alguns perfis de exames que trabalham com isso. As que principalmente são a parte lipídica. Os demais, exames alérgenos também, né? Para os rastros, famosos rastros, hoje já é específico. Eles, alguns deles, dependendo da metodologia, traz também o grau da alergia que a pessoa tem, né? Vem especificado no valor de Uhum. referência mesmo, né? Só que os demais exames, alguns, você tem o valor limite igual a própria eletroforese. Você vai ter os campos que ele é de tanto a tanto. E em alguns casos, não significa que perto do valor de referência, seja ele abaixo ou acima, ele vai ser algo que vai determinar vamos colocar assim, um rompimento de uma situação. É sério, é para chamar atenção, porque às vezes ou está faltando ou está passando, entendeu? Mas você tem que analisar sempre um contexto geral, né? Então, às vezes eu tenho um quadro de anemia, por exemplo, né? Que a pessoa está lá com o limite no limite inferior ou até um pouco acima do limite inferior, e aí passou um tempo, essa pessoa teve um agravamento muito forte da sua saúde, vamos colocar assim. Você vai falar, mas é por causa dessa anemia? Se você pegar esse quadro e você for fazer uma eletroforese, por exemplo, se a gente estiver falando do mieloma, né? Vamos falar do mieloma. Você vai ver que provavelmente essa anemia foi causada porque ela tá num pico monoclonal lá em cima, né? E às vezes ela pode estar na fase aguda da doença. Então, foi o valor de referência da anemia que estava lá embaixo. Não, ela tinha uma anemia que foi agravada justamente porque ela estava numa fase muitas vezes aguda da doença. Então, analisar de uma forma isolada um único parâmetro não condiz com um tratamento com uma anamnese correta. Tem que chamar a atenção que você fala, pô, viu uma anemia dessa, vamos tratar essa. Ó, então a gente vai fazer o quê? Tem os outros exames que deu alterado? Deu? Ok. Vamos tratar de tudo isso e a anemia, porque a anemia ali tá falando que o paciente também tá com a sua parte de células sanguíneas da série vermelha em defasagem, ou Uhum. com pouca hemoglobina. Então você vai ter transporte de oxigênio comprometido, você vai ter toda essa parte que a célula vermelha, onde está tendo a deficiência de hemoglobina, que caracteriza a anemia. Então, essa parte vai estar com o seu funcionamento comprometido. Então, merece ser tratado o quanto antes, Uhum. né? Mas não que seja esse o único fator que foi lá e falou, não, era esse o problema aqui e não foi tratado e não resolveu. Até porque ele está sendo desencadeado por outra coisa, né? Sim, Mas, é um assim, é de conjunto de extrema coisas. importância, eu acho que a Uhum. Nádia falou, que realmente você tem que estar atento ao quê? A tudo que você tem na mão. Pô, eu tenho 4 exames, eu tenho 3 alterados, no mínimo você vai ter 3 funções ali que merecem sua atenção. Então vamos tratá-las todas, Uhum. porque você precisa de um organismo mais completo possível para reagir contra a doença.
Vinícius, agora vem assim um ponto muito fundamental para nós pacientes de mieloma múltiplo, né? Que é a eletroforese de proteínas. Aliás, é um tema muito importante, né? Que a associação está levando aí, né? Para levantando uma bandeira muito forte para que seja um exame de rotina normal, como qualquer exame de um hemograma que a gente faça, né? Aliás, a gente precisa até agradecer o apoio do Tuti Pereira, que é o vereador de Linz, que é uma pessoa que está dando um apoio tremendo com isso, junto à classe política também, porque a gente precisa chegar com isso no Ministério da Saúde, né? Precisa chegar em todos os lugares. E a eletroforese de proteína, ela é fundamental para o nosso diagnóstico, né, do mieloma, não só do mieloma, várias doenças, mas eu estou falando especificamente de nós pacientes, né. Fala um pouquinho sobre as alterações monoclonais, específico no mieloma, por favor. Marli, a eletroforese, o pessoal às vezes até se assusta com o nome ou atribui que é algo extremamente complexo, né? Complexo que eu falo do ponto de vista burocrático, né? Para realizar o exame e até mesmo um exame que seja inacessível. Isso tudo também tem que ser desmistificado, né? Vamos explicar a eletroforese de uma forma muito simples, tá? Para que o pessoal consiga entender. Imagina que a gente está analisando vários tipos de proteína que existem, certo? Quando a gente faz a coleta, vai fazer a eletroforese, ela vai analisar alguns tipos de proteína nesse caso, que é o da eletroforese de proteínas. Imagina que você vai colocar um pouquinho de sangue e você vai colocar cargas diferentes. Então, ele está num meio que você vai ter uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga positiva. De acordo com a densidade, com o peso de cada molécula, elas vão se arrastando. Realmente chama corrida eletroforética. Então, imagina o seguinte: você tem um ímã e uma bolinha de metal de 1 grama. Aí você põe o ímã aqui, a bolinha vem e cola aqui. Aí você coloca uma bolinha de metal agora de 10 gramas. Aí o ímã vem e consegue puxá-la até aqui. Aí você coloca uma bolinha de 50 gramas. Aí o ímã vem e consegue puxá-la até aqui. Então, quando você faz a eletroforese, você tem todas as proteínas presentes, cada uma com a sua densidade. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai arrastar essa até aqui, a outra vem correndo até aqui, a outra vem correndo até aqui, e assim você consegue saber como está a concentração e como está a predominância delas, principalmente a predominância, certo? No caso do mieloma, o que a gente vai encontrar de alterado? Você vai ter um pico monoclonal. Então, você vai ter muitas proteínas formando, né, a gama-globulina monoclonal. Então, isso é o que vai chamar a atenção e é o que acontece. Na verdade, você falou que pode ser para várias doenças e está correta nisso também. Porém, o exame mais comum e mais solicitado para indicativo e não confirmatório, mas assim, 90% de confirmação é a eletroforese de proteína. Justamente porque ela consegue te dar o pico monoclonal. E aí, o que acontece? Ele é um exame que é contemplado pela rede básica de saúde. Se você entrar, todos os municípios, né, todas as unidades de saúde podem realizar vários exames. Existe uma tabela hoje que ela é regularizada pelo Ministério Público, chama SIGTAP, inclusive é de consulta pública, todo mundo pode entrar, colocar www.sigatap.com.br, você vai conseguir acessar essa tabela. Ou pesquisar no Google mesmo, SIGTAP, que você consegue fazer o acesso a ela, né? E lá você tem códigos, você tem valores, então você vai ver que isso é muito interessante porque está contemplada pelo SUS, né? O que a gente quer dizer com tudo isso? Que é uma questão de conscientização, né? Então, os municípios hoje, quando eles vão fazer as licitações, eles trabalham com média histórica. O que é isso, Vinícius? Ele quer dizer o seguinte, que às vezes ele vai fazer um edital que ele vai falar, ó, tudo que está na tabela SUS a gente vai fazer, ou então a gente vai fazer esses exames da tabela SUS. Por quê? Porque no decorrer de 10 anos, esses foram os exames que foram solicitados. Porque senão, às vezes, o município vai lá e licita um exame que não entra nunca, por exemplo, e ele acaba gastando verba com isso. Então, tem várias e várias formas. Porém, por experiência, tá? Te falo que eu nunca vi não realizar esse exame por essa questão.
tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Ele já está ali, disponível, já está na porta da sua casa esse exame para ser realizado. Como que a gente quer dizer, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre conscientização? Hoje, se você falar assim, ó, quero fazer um check-up, muita gente vai chegar no médico e falar, ó, quero fazer um check-up. Ele, tá, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero ver meu colesterol, quero ver minha diabetes, quero ver minha tireoide. Isso já está na ponta da língua nossa. Se você for para todo mundo, para aqueles que ainda solicitam, porque tem pessoas que falam, ah, eu quero só fazer um check-up, aí você tem um prescritor do outro lado com esses exames na cabeça. Quando não, o paciente já chega com a sua listinha também para ele fazer. Porém, o que acontece? Ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa noção de que a eletroforese é algo tão importante quanto, né? Uhum. A gente puxa um gancho aqui, o porquê? Porque muitas vezes a pessoa entende que por não ter nenhum caso na família, ou ela por não ter ouvido falar até então, né? Ela não realiza, mas principalmente por não ter nenhum caso na família. E a gente já entendeu, a gente consegue entender por alguns trabalhos, que ela não é uma doença que está relacionada, correlacionada com o fator hereditário. Não existe ainda uma prova científica que fala que ela é exclusiva ao fator hereditário. Não é. Então, é para alarmar todo mundo? Não. Não é para sair todo mundo a partir de amanhã e falar, olha, quero fazer eletroforese porque eu vi lá que pode ser que eu tenha e tal. Mas entenda que se você é uma pessoa que tem um cuidado com a sua saúde, você faz os exames de prevenção. Até porque a prevenção é o melhor remédio, clichêzinho dessa frase, mas é. Mas a gente está É, falando de tempo de vida, qualidade de vida principalmente, né? sim. Qualquer diagnóstico precoce, seja do que for, patologias, ou seja, de qualquer outra disfunção que você tem, vai estar te colocando, vai estar te condicionando a uma qualidade de vida melhor. Então, tenha carinho Uhum. com você mesmo, tenha em mente, abra sua mente depois dessa live também, É, que a eletroforese não é para assustar ninguém, muito pelo contrário, tá? Mas que é algo extremamente simples, via financeiramente um custo muito baixo. A gente não está aqui para muito, né? vender exame, mas se você é uma pessoa que for fazer, coloque no seu rol. Você vai ver que é um valor muito interessante, muito Uhum. compensatório pelo custo-benefício, né? E que às vezes, né, não está estampado na cara de ninguém, porém você vai conseguir o quanto antes identificar algo que antes de emitir qualquer sintoma, qualquer sinal, vai te dar uma qualidade de vida muito grande, né? Ah, mas deu alterado, vou confirmar por isso? Não, a anamnese ela vai continuar. Mas esse é o exame mais comum e mais fidedigno para que você possa ir atrás do até então confirmatório. A gente pode citar aí o mielograma, né? Sim. Até por ser menos invasivo, Ah, né? Então, o que acontece? Tá ali, tá na sua porta, tá na sua casa, tá disponível para você. Conscientize. Eu acho que é interessante a gente é. bater nessa tecla. Essa conscientização que eu falei, né, que é uma bandeira, né, que a Associação Juliz Praga, várias pessoas juntas, né, estão lutando para que isso seja como a diabetes, né? Você viu que todo mundo chega e fala assim, ah, está fazendo exame de diabetes. É essa conscientização que essa bandeira está sendo levantada e tem algumas pessoas que estão também conscientes disso e estão ajudando muito. E a associação é essa porta aí que você está falando, né? Tem uma porta? Tem. E nós também estamos aqui para ajudar nessa conscientização. Eu quero falar agora de um exame muito importante para os pacientes de mieloma múltiplo, mas vou contar bem rapidinho para não estourar nosso tempo, que é o exame do mielograma. Quando, em 2017, eu só fazia o acompanhamento, a clínica de hematologia que me acompanhava viu num dos exames que eu tinha levado que eu estava com um pouco de anemia, e dentro desse check-up também eu tinha uma radiografia e mostrava que eu tinha uma lesão lítica no braço direito e na bacia do lado esquerdo. Ela não tinha esse exame que é tão importante, que é o mielograma. Ela não tinha nem me pedido e nem tinha em mãos, mas ela já me deu um pré-diagnóstico. Olha, de 3 sintomas você tem 2. Nós vamos começar daqui 30 dias a fazer a quimioterapia. Faça toda a coleta dos exames novos para eu ver qual vai ser a quimio que você vai fazer. Óbvio que no dia que ela falou isso, dá aquela preocupação, né? Aquele O susto, mundo se né? abre e você fala, uau, chegou o dia.
não tinha chegado o dia. Eu fui buscar mais uma informação, né, de outro médico também. Tudo que ela me pediu eu fiz, mas eu fui além, eu fui buscar outro hematologista, aliás, dois, né? Uma da Beneficência Portuguesa e a doutora Nádia do Ate Camargo, e o doutor Felipe da Beneficência. Então, depois que eu fiz os exames do mielograma, que aí eu juntei com os exames novos e levei até ela e a esses dois outros médicos, realmente eu ia queimar uma largada grande. Eu não precisava começar o tratamento em 2017. Tanto é que só 2 anos e meio depois que eu comecei o meu tratamento, que foi junho de 2019. Porém, eu sou o tipo de pessoa assim, faça o que quiser, não precisa nem me contar como que é o procedimento. Eu, claro, que eu vou saber o protocolo do exame que eu tenho que fazer. Mas eu fui muito confiante que eu não ia sentir dor, que ia dar tudo certo, que eu ia aguentar ali esse tal de mielograma. E depois eu passei a fazer a cada 6 meses. Então eu fiz 2017 2, 2018 2 e 2019 um. Então eu fiz 5 exames de mielograma, todos na bacia, né? Vamos falar assim. E é um exame que, quando o paciente tem que fazer, ou um cuidador tem que acompanhar o pai, mãe, esposa, esposo, enfim, né, até para fazer, ele já gela e fala: Nossa, me falaram que dói demais. Ah, e agora? Esse exame é horrível. Já tem um preconceito formado que Sim. realmente ele é diferente. Eu não vou usar aquela palavra dor, mas ele é diferente de tudo que a gente faz para até chegar no diagnóstico. Mas essa foi a minha história com o mielograma, e cada um tem a sua. Cada paciente vai ter a sua dor, ou não vai ter, ou vai ter pouca. Mas fala um pouco a importância do mielograma, o local que pode ser colhido, como que funciona. É, Aqui para a gente, por favor, o Vinícius. mielograma, como o mieloma, né, afeta principalmente a produção de células na medula, né, que é a grande preocupação, tem algumas células que você só vai conseguir fazer a identificação na hora que você fizer a coleta da própria medula, né? Que está Uhum, localizada dentro dos nossos ossos. Como que é a coleta padrão? A gente tem hoje, coleta padrão a gente tem hoje preferencialmente dois locais, né? Ou a crista ilíaca, que é o termo técnico que a gente fala, né? Que é aquela curvinha a parte de cima da uhum, bacia, que é onde você citou. Porém, tem alguns casos também que é possível fazer a coleta naquele osso externo. Externo que é a nossa caixa torácica, aqui no meio do peito mesmo. Esse osso que ele faz a junção das uhum. costelas aqui, formando a caixa torácica. Tá? Então é possível fazer a coleta nesses dois locais. Igual você pontuou, eu acho que vai muito do conforto do paciente e da segurança em onde ele está realizando, não apenas da determinação médica, porém, em alguns casos, pela quantidade ou pela condição do paciente, o próprio médico vai sugerir que seja realizado ou em um ou em outro local, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz o hemograma, e volta a falar, hoje no mundo das automações, e isso não é um problema, tá? Deixo bem claro que não é um problema, mas você tem um hemograma que ele não vamos colocar assim, ele não possui alterações que às vezes vão dar flags no equipamento ou durante a análise para que o analista faça a lâmina desse hemograma. Então, é comum hoje laboratórios na sua rotina eletiva, que é o atendimento balcão, né, realizar lâminas apenas em alguns casos, quando você tem algumas alterações mais significativas. Vinícius, existe alguma determinação, algum consenso? Não, tá? Não tenho esse conhecimento, ainda é um Uhum. assunto que vai muito do estabelecimento do próprio laboratório. Tem laboratórios que, principalmente, apoios realizam em todos, mas grandes laboratórios e vários laboratórios realizam o procedimento internamente e adotam seus protocolos de qualidade de acordo com a sua realidade ou a sua situação, tá? Aonde eu quero chegar? Existem células, então, que são produzidas na medula e às vezes elas são jovens ainda, porém, pelo mieloma, vão ser jogadas na corrente sanguínea. E aí, se a análise for automatizada, pode ser que elas não sejam detectadas, se você não fizer um esfregaço, né? Então, primeiro ponto, você pode solicitar uma revisão de lâmina ao seu laboratório, né? Se você já tem alguma desconfiança sobre isso, ou se o seu médico te orientou também,
é interessante, é legal você chegar lá e falar, que eu vou fazer um hemograma, uma eletroforese e tal, eu gostaria da revisão de lâmina. Eu acho que isso é conversável, você pode conversar com o laboratório, que é uma atenção que eles podem dar e geralmente dão, bem de forma tranquila. Porém, Uhum. com o mielograma, você vai ter aí, no caso dos plasmócitos também, que você vai estar encontrando nessa análise da medula, né? Então, esse é o grande diferencial. Por isso que ele é um exame confirmatório, porque é um tipo de oncologia que atua a nível medular e você vai conseguir simplesmente fazendo a análise da medula, falar, não, é realmente isso ou não, porque eu consegui identificar essa célula aqui no mielograma. Então, por isso que faça essa confirmação com ele, entendeu? Porque ele é o precursor, da onde está partindo esse tipo de alteração. Então você vai ver, você vai Uhum. analisar a sua medula, né? Que é onde são produzidas suas células. Sim. Vinícius, e outra, é totalmente individual, né? Imagina, uma medula é uma medula, a tua é a tua, a minha é a minha, não tem, né? Exatamente. É a nossa, é a nossa leitura, né? Falando em leitura, fala um pouco para a gente sobre a leitura dos exames pelos pacientes, que é o. Gente, eu vou me colocar nesse balaio aí também, tá? Porque é óbvio que quando meus resultados saem, eu já vou dar uma fuçada lá e eu fico olhando, eu já quero ver minha vitamina B12, Vai dar uma entendeu? gulgada, né? Não, já. Não, até nem preciso mais, eu já consigo interpretar um pouco melhor hoje, né? 5 anos praticamente lidando com mieloma, né? 4 anos de transplante, mas a gente sabe que a maioria dos pacientes ficam aflitos e às vezes eles pedem apoio e suporte para a gente no grupo. Ah, por favor, alguém me ajuda aqui a interpretar esse exame? E é complicado porque nós somos pacientes também, né? Quem somos Sim. nós para ficar fazendo leitura de exame? O que a gente pode fazer é falar, olha, leva para o seu hematologista, leva para o seu médico. É óbvio que todos nós falamos isso, mas sempre tem algum paciente que a gente precisa sim, né? Dar uma atençãozinha ali, porque ele tira foto, ou ele chama a gente no privado. O que que você acha sobre essa autoleitura e comparação de resultados do resultado da Marli com o resultado do Vinícius, da eletroforese, do mielograma? Marli, eu acho que assim, o cara crachá de resultados ali, uma comparação entre dois resultados de pessoas diferentes, não deve ser realizado, tá? Por que a comparação não deve ser realizada? Porque a gente tem fatores como, por exemplo, o valor de referência, que eu me apego sempre a isso. É uma análise muito fácil de ser equivocada, porque você vai lá e saber o número do resultado e resultado. E também, né, você fala assim, volta àquilo que a gente falou, você não sabe de quanto a quanto que é normal. Então, às vezes a pessoa está tão focada e fala, meu Deus, meu resultado deu isso, isso, isso. E o outro fala, não, mas o meu deu mais baixo. Aí você vai ver o valor de referência totalmente diferente. Sim, Esse é o primeiro ponto. laboratórios diferentes, É, né? é um erro muito comum de acontecer. A gente, quando vai olhar, a primeira coisa que você olha é falar, deu isso? Você já corre o olho para ver qual que é o valor de referência. Ah, mas então você não sabe qual que é o valor normal? Cara, não que eu não saiba, mas assim, não sei daquele laboratório, a gente tem vários laboratórios. Então, sim, eu tenho que Uhum, olhar o valor de referência. Se ele mudou, eu não sou obrigado a saber qual que é o valor de referência de todos os exames, de todos os kits que existem. A gente tem que ver uhum. daquele que a gente está trabalhando. Então, o que eu Sim. quero dizer? Isso já é um start, é algo que está automático para a gente. Ah, deu dois? Deu dois, mas peraí. Ah, é de 0 a 5. Ah, então tá beleza. Né? Então, antes de qualquer coisa. Segundo, o estágio que a pessoa está, o estado que a pessoa está. Se você pegar, por exemplo, uma eletroforese de hemoglobina de um início de um diagnóstico, de uma pessoa que já está na primeira sessão, uma pessoa que está aí na sua 10ª sessão, por exemplo, você concorda que são esperados valores diferentes? Totalmente diferente. Então, faz sentido você comparar um diagnóstico de momentos diferentes? Não, não. E aí, puxando esse gancho, existe hoje um padrão da quantidade de sessões que são realizadas, caso necessário, deixa eu frisar aqui, caso necessário, mas existe um padrão de quando começar e quantas são padronizadas exatamente? Uhum.
Então, o que acontece? Cada organismo responde de um jeito, cada pessoa tem uma necessidade, cada resposta é de acordo com aquela capacidade do organismo de lidar com a doença. Uhum. Então, você pode entender, comparando os resultados, que ambos estão alterados. Você pode ter uma alteração em um e em outro resultado, que significa o quê? Nesse momento, para pacientes, que existe uma alteração e você deve procurar seu médico. O que é e quanto é, quão grave é, aí o conjunto, a anamnese vai falar para você. Porque, Sim. primeiro, qual é o seu momento e o momento do seu colega, né? Como que está sendo a sua terapia, a terapia do seu colega, porque você tem tempo, você tem terapia, você tem resposta do organismo. Então, só esses 3 fatores aqui que você coloca inviabiliza uma comparação para falar, olha, pronto, já sei que eu estou assim, estou bem ou estou mal. Não, você pode ter um resultado que está até uma alteração menor que a do seu colega. Só que se você está, por exemplo, no início de tratamento, você não sabe como que vai ser dali para frente, né? Então vai piorar? Não, mas eu quero dizer que às vezes você vai passar por situações que a hora que você fizer o tratamento, você é esperado uma resposta, que às vezes você fala, igual quando você agride uma doença, você vai derrubá-la. Mas para você fazer isso, às vezes ela vai te dar uma respostinha antes, que é totalmente normal. Então, para que eu vou comparar esse resultado se eu estou num momento diferente? Entendeu? É verdade, Vinícius. Pega um paciente que está em remissão, né? E um paciente está no início de diagnóstico. Provavelmente, você vai ter cenários ali que podem até, se você for fazer um diagnóstico precoce, muito precoce, ter uma alteração pequena. Mas você entendeu que vocês estão em momentos totalmente diferentes? O paciente que entrou em remissão, é esperado que ele tenha uma alteração menor, mas ele tem uma alteração. O paciente que foi diagnosticado muito precocemente, ele é esperado que tenha uma alteração pequena. Qual é o caminho disso? E até... Vinícius. Pode falar. Desculpa, Vinícius. Não? Nossa. A gente tá assim, acho que a gente tem talvez uns 3 minutinhos ainda de live. Eu não consegui fazer umas 2 ou 3 perguntinhas aqui para você, mas tudo que você está passando é extremamente focado e importante dentro do que nós precisamos, pacientes de mieloma múltiplo. Por exemplo, a gente, né, vai fazer um acompanhamento com a nutricionista, sem os exames não se começa nada, né? Vai começar um tratamento com cardiologista, com hematologista, seja qual for a área, tudo começa através do exame. Então, eu acho que as dicas importantes que você deixou hoje aqui é a responsabilidade com as coletas de exame, fazer exatamente se tem algum protocolo antes, né, para ser feito, sem jejum, se não é? Aliás, tinha umas perguntas para eu te fazer aí, mas vai ficar para parte 2, né? Tem bastante coisa aí. Vamos ter que fazer a parte 2. Vamos fazer logo. Porque isso é diário nosso. Nós fazemos muito exame de sangue, né? Tem paciente que faz a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu mesma faço de 45 a 60 dias. Enfim, a gente precisa de você e muito, viu, Vinícius? Tá? Eu continuo à disposição. Sim. Isso é ótimo, a gente sabe, você é da Associação Jolício Fraga, isso é muito bom. Então, a dica hoje é, pessoal, de prestar, sim, atenção no seu corpo, prestar atenção nos exames, às vezes você nem, ou alguém, né, sei lá, vai chegar aí em muitas pessoas que nem são pacientes de mieloma múltiplo, mas presta atenção no seu exame, não bobeia com os resultados, não pergunta para o coleguinha, procura seus profissionais médicos mesmo, da área que você está pesquisando, alguma doença ou alguma conscientização, você está consciente, falando, não, vou fazer, eu quero andar na frente, não sei o que eu posso ter. Até a Sidoca perguntou aqui, né, se meu marido tem mieloma, meus filhos devem fazer o exame? Todo mundo tem que fazer, na minha opinião, tá? Eu acho que todos têm que fazer, independente se tem alguém na família com alguma doença crônica, alguma doença, um câncer que não tem cura, seja qual for. Acho que, principalmente, eu acho que ela deveria estar falando da eletroforese de proteína, tem que fazer sim. Infelizmente, Vinícius, o nosso tempo está bem esgotadinho. Eu quero que você deixe agora a sua dica,
fica a sua observação. Márcia, obrigada a você, que sem você o Vinícius não estaria aqui. Como é que a gente ia chegar até Lins se não fosse através da Márcia, né? A Associação Gelísio Fraga, a Márcia, o Vinícius, doutor Rodrigo, doutora Juliana, o vereador Tuti. É tanta gente para a gente agradecer e tem uma equipe enorme, gigante, fazendo atendimento, né, dentro da associação. Somos todos voluntários. É lindo o trabalho que a gente faz, mas agora deixa você aí as suas recomendações. Bom, primeiro, eu acho que o compromisso com os exames ele é o essencial, né? Então, sempre que você vai fazer algo que está relacionado à sua saúde, siga corretamente as orientações, busque as orientações corretas, dê credibilidade àquelas pessoas que estão conversando, falando com vocês ali, que são profissionais que estão comprometidos. A associação está desempenhando um trabalho lindo para isso, tem uma equipe multidisciplinar muito grande. Márcia, Thalita, que minha esposa também está aqui, estão todas dispostas para estar ajudando. Eu Bom, acho que assim, essa união ela consegue fazer cada vez mais as informações chegarem o quanto antes aos pacientes. Então, a Associação Gelísio Fraga ela tem esse compromisso. Eu acho que ela vem para fechar um pacotinho e falar assim, olha, a gente tem uma equipe muito boa para te atender. Inclusive, Marli, até pedindo só mais uns segundinhos de licença. Procurem a gente, procurem o pessoal da associação. A associação tem muito projeto interno que necessita de cuidado, que necessita de carinho ali que está em desenvolvimento, né? Então, às vezes, fala assim, eu quero ajudar a associação, como é que eu posso fazer? Chama a Marli, chama o Gelísio, a Márcia me chama, a gente tem ali algo que já está em andamento, a gente pode estar explicando como fazer, como que pode estar conduzindo da melhor forma, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que nesse momento agora é o cuidado, né? O compromisso, né? Principalmente, e o carinho, o respeito com todo mundo. Vinícius, muito obrigada. Desde o primeiro dia que eu falei com você, eu já fiquei encantada com a maneira que você trabalha, com a sua calma, a sua paz, né? O seu equilíbrio em fazer uma explicação que foi extremamente humanizada, sem toda a coisa técnica, porque é a linguagem que nós pacientes entendemos. Então, querido, olha, muito obrigada, obrigada. Teve o pico aqui que a gente estava com quase 500 pessoas ao vivo com a gente. Obrigada a todos que estiveram presentes. A live vai ficar gravada no Instagram da associação e no canal do YouTube. E podem assistir, duplicar e passar para a família, passar para os amigos, porque não se trata só do mieloma, né? Essa especialidade, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Obrigada, gente. Boa Vinícius. noite. Obrigado, Marli.